tom, olha, já começa lá em cima. Uma das palavras que o senador usou para falar do ministro foi psicopata. É pesado. Ok, vamos desempacotar o que o material diz sobre isso. Um termo clínico, né? Usado no contexto político. Chama atenção logo de cara. Totalmente. Bom, essa primeira declaração que, realmente esquentou o debate aconteceu num evento lá no Rio. Foi isso mesmo, Flávio Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de psicopata. Nossa. E não foi só isso, sabe? Segundo o texto que a gente está analisando, ele ainda fez um contraste. Descreveu os outros ministros do STF como pessoas normais. Ah, entendi. Quer dizer, isolando a figura do Moraes, né? Exato. E fica um ataque muito direto, muito pessoal mesmo. Não é uma crítica, digamos, abstrata à atuação do judiciário. É focado na pessoa. Sem dúvida. A escolha da palavra psicopata já carrega uma intenção muito forte, né? E é interessante ver como o material que a gente tem interpreta isso. E como ele interpreta. Bom, não é visto só como, sei lá, um xingamento ou uma crítica mais ácida. A leitura ali é de uma tentativa clara de desqualificar o magistrado perante a opinião pública, sabe? Aham. A análise sugere que o objetivo seria esse: minar a credibilidade do Moraes, tirar a legitimidade dele, talvez. Entendi. E essa interpretação que o material traz de tentativa de desqualificação, ela vem de onde? O texto explica? Explica, sim. Ele faz questão de contextualizar. Isso é importante, né? Com certeza. Qual o contexto, então? Olha, o material ressalta que essas falas do senador acontecem num período em que o ministro Moraes ganhou, assim, muita visibilidade, muita projeção. Certo. Por causa da atuação dele, imagino. Justamente. A razão que o texto aponta é essa atuação firme dele em temas bem sensíveis, né? Especificamente no combate a atos que foram considerados antidemocráticos e na defesa do tal Estado de Direito. Que é aquela ideia básica de que a lei vale para todo mundo, né? Inclusive para o governo. Exatamente. Então, a perspectiva que esse texto apresenta é que a fala do senador seria tipo uma reação direta a essa atuação do Moraes. Quase um contra-ataque, mas focado na figura pessoal do ministro. Faz sentido. A análise da matéria conecta a dureza das palavras a um contexto bem específico da atuação do ministro. Mas a coisa não parou por aí, né? O texto fala de outra declaração que também deu o que falar. Não parou, não. Teve mais. Sim, e aqui, olha, a situação fica talvez ainda mais complexa. O Flávio Bolsonaro chegou a dizer que o próprio STF poderia, e eu estou citando aqui a expressão usada na matéria, tá? Que o STF poderia entregar a cabeça de Moraes em uma bandeja para os brasileiros. Nossa Senhora, entregar a cabeça em uma bandeja. Que imagem, hein? Pois é, e a justificativa que ele teria dado, segundo o senador, é que o ministro tinha ido longe demais. É uma imagem fortíssima, né? E uma especulação vinda de um senador sobre a mais alta corte do país. É algo que chama muita atenção. Com certeza. É uma imagem muito poderosa. E, de novo, segundo a análise que a gente tem aqui em mãos, essa declaração específica, essa da cabeça na bandeja, ela vem para reforçar o que o texto chama de um discurso de intimidação contra a justiça. Intimidação. Isso. Se a gente conectar com o ponto anterior da desqualificação, a narrativa que o material constrói é meio que de uma escalada, sabe? Primeiro tenta minar a credibilidade da pessoa, depois já sugere uma consequência bem drástica e vinda, olha só, dos próprios colegas do ministro. E qual seria o impacto disso tudo de acordo com essa análise que a gente está vendo? Bom, a leitura apresentada é que essa retórica, esse tipo de fala, tensiona ainda mais a relação que já não anda muito calma, né? Entre o legislativo e o judiciário. Sim, essa tensão entre poderes não é nova. Pois é. E o material sugere que falar assim, abertamente, sobre a possibilidade de um ministro ser entregue pelos pares por ter ido longe demais, isso ultrapassa o limite de uma crítica política normal ou mesmo de uma previsão. Entendi. É interpretado ali no texto como parte de uma estratégia maior para pressionar, talvez até intimidar, não só o ministro Moraes especificamente,
mas quem sabe o judiciário como um todo em relação a esses temas mais delicados que ele tem conduzido. Certo. E aqui é super importante a gente reforçar, né? Estamos dissecando a interpretação e os argumentos que estão nesta matéria específica que a gente recebeu, tá? A gente não está aqui para concordar nem discordar, só para expor mesmo a análise que está no documento. Perfeito, perfeito. Essa clareza sobre a nossa base é fundamental. Então vamos juntar as peças, né? Conforme esse material apresenta. A gente tem essas falas muito fortes, muito diretas, psicopata, a imagem da cabeça na bandeja, aquele contraste com os ministros ditos normais. Isso. E do outro lado, a gente tem a interpretação que o texto oferece para isso, uma tentativa de desqualificação pessoal e um discurso que é lido como intimidação, e tudo isso acontecendo segundo o material, por causa da atuação destacada do Moraes na defesa do Estado de Direito. É esse o quadro que a matéria pinta. Exatamente esse. O ponto central da análise que está no texto é essa tensão, que ficou muito clara, muito verbalizada, entre uma figura política de peso e um membro super importante do judiciário. Sim. E a chave da interpretação ali é que a linguagem usada não seria por acaso, sabe? Seria uma ferramenta nesse embate político, buscando um efeito bem específico na opinião pública e, quem sabe, até dentro da própria instituição judicial. E o material chega a explorar por que essa linguagem específica, tipo psicopata, entregar a cabeça, é vista como tão relevante, além do choque óbvio que causa, né? Explora, sim. A análise sugere que não é só uma ofensa pessoal, vai além. O termo psicopata, por exemplo, ele é apresentado não só como um xingamento pesado, mas como uma tentativa de patologizar o adversário político. Patologizar? Como assim? Tipo, tirar ele do campo da normalidade, sabe? E, por consequência, talvez tirá-lo do debate racional, do debate político sério. Isso se conecta muito bem com aquela outra parte de descrever os outros ministros como pessoas normais. Ah, claro, para criar o contraste. Exatamente. Segundo a leitura do texto, isso buscaria isolar o Moraes dentro da própria corte. É quase como dizer, olha, ele não é como os outros, ele que é o problema aqui. Faz sentido essa linha de raciocínio sobre a tentativa de isolamento, entendi. E a imagem da cabeça na bandeja? Como é que o texto aprofunda a interpretação disso como intimidação? Então, aí a análise indica que essa imagem já opera num outro nível, sabe? Não é só mais desqualificar a pessoa, é sugerir uma consequência bem concreta, bem drástica, quase uma ameaça velada de que a própria instituição poderia se voltar contra ele. Uma apreensão interna, talvez. Isso. Ao colocar essa possibilidade na boca do próprio STF, o STF poderia entregar. O senador, na visão que o texto apresenta, estaria tentando criar essa pressão interna na corte. Ou, no mínimo, alimentar a percepção lá fora, na sociedade, de que a atuação do Moraes seria insustentável até para os colegas dele. Entendi. É interpretado ali como um passo além da crítica normal, entrando mesmo no terreno da pressão mais direta, talvez até da intimidação. E o material dá alguma indicação, alguma pista, se essas declarações são vistas mais como um rompante, algo espontâneo, ou se parecem mais algo calculado, pensado? Olha, a perspectiva que o texto oferece é mais para a segunda opção. Ele enquadra essas falas dentro de um discurso político mais amplo e sugere intencional. Então não seria algo dito no calor do momento? Pela análise da matéria, não são apresentadas como desabafos impensados, sabe? Mas como parte de uma estratégia de comunicação política num contexto de embate institucional bem forte. Entendi. A análise conecta essas declarações a um certo padrão de confronto verbal que, segundo o texto, teria o objetivo de desgastar a imagem do ministro e, por tabela, talvez influenciar o andamento de investigações ou decisões judiciais que são vistas como sensíveis pelo grupo político do senador. E a atuação do Moraes sempre como pano de fundo? Sempre. A firmeza dele, como a gente já falou, é sempre apontada no texto como pano de fundo essencial para a gente entender essa reação, essa escalada verbal. Então, para resumir o argumento central do material, a linguagem agressiva seria uma ferramenta política deliberada nesse caso, né? Usada como resposta direta a ações específicas do judiciário que são percebidas como contrárias aos interesses do senador ou do grupo dele. Precisamente isso.
A análise contida no material que a gente tem aponta para essa intencionalidade toda. As palavras que ele escolheu, o momento das declarações, o contraste que ele criou entre o Moraes e os outros ministros, tudo isso é apresentado como peças de uma estratégia. Uma estratégia com qual objetivo final, segundo o texto? O objetivo, segundo a matéria, seria influenciar a percepção pública e, quem sabe, até o próprio clima dentro do STF. A matéria basicamente argumenta o seguinte: essas falas são parte de uma disputa clara de poder e de narrativa, e a atuação do ministro Moraes é tanto o gatilho quanto o alvo principal disso tudo. Essa análise do texto sobre a dinâmica de isolamento que você mencionou antes é bem interessante mesmo. Ao chamar os outros de normais, quase que se cria uma justificativa para o ataque mais pesado ao Moraes, não é? Exato. É exatamente esse o ponto que a leitura da fonte sugere. A diferenciação serviria justamente para isso. Ao estabelecer um padrão de normalidade do qual o Moraes supostamente estaria desviando, busca-se legitimar a crítica extrema e até essa especulação sobre a possível queda dele. Uma construção narrativa, então. Sim, uma construção narrativa que tenta enquadrar o ataque não como uma agressão do nada, gratuita, mas como uma resposta a uma suposta anormalidade. Isso se encaixa direitinho com a ideia de que a própria corte poderia entregar a cabeça dele, como se fosse uma consequência quase lógica dessa suposta excepcionalidade que ele teria. Entendi. E o material chega a discutir as implicações mais amplas dessa tensão toda, além desse conflito específico entre o Bolsonaro e o Moraes? Discute sim. O texto coloca esse episódio dentro de um cenário maior, de embates institucionais que a gente tem visto no Brasil. Que não é um caso isolado, então. Exato. Sugere que não é um evento isolado, mas sim um sintoma de uma dinâmica de conflito, ou, no mínimo, de uma tensão muito forte entre certas forças políticas e o sistema de justiça, especialmente o STF e alguns dos seus ministros que são mais atuantes nesses temas politicamente carregados. E quais seriam os riscos disso? A análise aponta-lhe para os riscos que esse tipo de retórica, esse tipo de discurso pode trazer para a independência do judiciário e também para a percepção que o público tem sobre a legitimidade das instituições, né?